Hoje eu tenho um conteúdo muito importante para vocês que usam HDs. Algumas vezes o computador fica mais lento, trava do nada, o teclado não responde ou até mesmo da tela azul. Esses problemas podem estar relacionados com o HD. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tabela SMART, mais especificamente sobre o atributo número 7, que é o Seek Error Rate, que se traduz para taxa de erro de leitura. Mas como entender esse atributo vai me ajudar? Como esse atributo funciona? Quais os problemas que podem causar? Quais os atributos que podem afetar a taxa de erro de leitura? E o que fazer se você está com este problema? Mas antes de falar sobre isso, eu preciso deixar avisado que esse atributo é diferente de uma marca para outra, ou seja, de uma marca de HD para outra. Um exemplo é o HD da Seagate. A taxa de erro de leitura aumenta mesmo que não tenha erro, e isso é normal. Na tabela SMART desse HD em específico, é escrito a taxa de procura, não a taxa de erro de procura. Para os usuários mais avançados, a taxa de erro de procura é escrita nos últimos 4 bytes deste HD em específico. Agora vamos lá para responder as perguntas. Como entender sobre esse atributo vai me ajudar? Entendendo sobre esse atributo, você vai conseguir filtrar os possíveis erros onde o sistema pode estar lento ou não funcionando. Um exemplo é o tempo que algum programa demora para ser carregado, e o tempo que demora pode variar. Entretanto, vários outros processos no computador podem fazer o carregamento de programas que você está abrindo variar em tempo. Aí, para isolar esse problema, você teria que abrir o programa em diferentes instâncias sem outros programas interferindo, e mesmo assim pode ser que não varie em tempo. Mas fazer isso é muito mais complicado do que só ver a tabela SMART. É muito mais simples entender sobre os atributos do que ficar procurando porque o sistema não formata na mesma velocidade todas as vezes. É um exemplo, tá? Infelizmente é muito simples ver essa tabela SMART. O programa que eu uso é o Hard Disk Sentinel, que mostra os atributos do HD, SSD, M.2 e outros. Como esse atributo funciona? Todas as vezes que o HD precisa ler ou escrever dados, um sinal é mandado para o atuador para mover para um certo local. Vamos supor que seja o setor 50. Se o atuador, que é essa peça aqui, se o atuador parar no setor 60, o controlador do HD vai ter que mandar outro sinal para realocar o atuador para o setor 50. Se não conseguir, esse processo é repetido até achar o setor 50. Por isso que demora para escrever ou ler os dados. Quais os problemas que podem causar? O sistema operacional fica lento, alguns programas ficam lentos a ser carregados. Se tiver muito ruim, pode até travar. Quais os atributos que podem afetar a taxa de erro de procura? Alguns deles são a temperatura, os ímãs do atuador, a cabeça de leitura, o disco rígido. E para finalizar, o que fazer se o HD estiver com este problema? Não é recomendado abrir para limpar. Você vai precisar de ferramentas que custam astronomicamente caros. Se a taxa de erro de leitura começar a subir, verifique se a temperatura está entre 0 a 60 graus Celsius, alguns podendo chegar até 70 graus Celsius, e se há ventilação na área no qual o HD está. A última pergunta que você pode estar fazendo é se dá para reparar o HD, e a resposta é simplesmente não. Não tem como reparar dano físico. E se você tiver as ferramentas necessárias para reparar danos físicos, um exemplo, os profissionais na área de recuperação de dados fazem o seguinte: se houver problema de leitura do HD, eles trocam o atuador do HD bom, que se chama doador, e colocam no HD ruim. Usam o software para verificar se dá para ler os dados do HD e transferem para outro. Aquele HD ruim é jogado fora para reciclagem. Então, a melhor saída para falha de HDs e SSDs é transferir os dados de um drive para outro. Espero que tenha ajudado você a entender mais sobre HDs. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu farei um vídeo sobre. Até a próxima!